Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês nesta coletânea de relatos de hoje. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. E para quem não conhece, nós somos o canal Assombrado, temos vídeos todos os dias no canal, todas as noites tem relato ao vivo entre 10 e 11 horas da noite e todos os dias às 11 da manhã tem relato também, tem tipo ao vivo de segunda a sexta, tem coletânea de relatos como essa daqui de sábado, coletânea temática de relatos no domingo, 12h30 todos os dias tem vídeo do Matheus com o Almanaque Assombrado de segunda a sexta, notícias de sábado e domingo e um domingo ou outro um especial. E entre esses vídeos aí também tem os vídeos para membros, né, que são vídeos exclusivos aí ao longo da semana só para membros do canal Assombrado. Se você quiser ser membro, tem um botãozinho aqui embaixo, seja membro. E a partir, você tem um valor abaixo, mas é a partir de R$ 7,99, se não me engano, do nível Poltergeist, que você tem acesso a todos esses vídeos exclusivos, ok? Bom, então vamos começar com a coletânea de hoje. Claro, não se esqueçam de deixar o seu like nesse vídeo, tá? E fazer uma visitinha à nossa loja assombrada, www.lojaassombrada.com.br. Vamos lá então com o primeiro relato desta coletânea de hoje. Ele se viu no túmulo. É uma moça que nos conta. Eu sou do interior do Ceará e por aqui os familiares de vítimas fatais em acidentes automobilísticos têm o costume de marcar com um túmulo na beira da estrada, ou uma cruz, né? O local marca na beira da estrada com um túmulo ou uma cruz o local de perecimento de seus entes. Em alguns casos de assassinato de maneira brutal também, mas esses são mais raros. Então, meu professor contou que uma noite dessas ele estava voltando para casa de moto e como aqui é interior, não há muito movimento nas estradas depois do escurecer. Ele conta que todas as vezes que tinha que passar por aquele trecho, ele sentia muito medo, pois ali havia um desses túmulos representativos. Muitas pessoas já haviam contado que viam coisas ali, como a cruz pegando fogo ou vultos no meio da escuridão. E foi justamente numa dessas noites que a moto do meu professor parou, quase em frente ao túmulo, ou aquela cruz, né? Ele conta que nessa hora sentiu o sangue esfriar de tanto medo e que evitou ao máximo olhar para aquela cruz. Tentou ligar a moto novamente e não conseguiu. Sentiu o coração quase sair do peito de tão forte que batia. Então ele ouviu um assobio e de repente foi como se ele estivesse dentro do túmulo. Ele se via na moto, na estrada, a poucos metros parado. Era como se ele tivesse sido teletransportado para aquela cruz, sabe, para o túmulo. Mas o seu corpo continuava ali na motocicleta. Hã? O pior era que ele não sabia se estava alucinando ou o medo tivesse torrado seu cérebro de vez. E não importava quantas vezes ele fechasse e abrisse os olhos, lá estava ele, parado no meio do caminho, em cima da moto, com um olhar fixo para frente. Era como se a sua alma tivesse saído do seu corpo e por algum motivo estivesse presa ali naquele túmulo. E isso durou segundos, até o barulho de outra moto vindo na estrada preencher seus ouvidos. Então, peraí. Ele ouviu um assobio e, de repente, era como se ele estivesse dentro do túmulo. Como assim dentro? Embaixo da terra? Ele se via na moto de onde ele estava. Na estrada, a poucos metros parado. Não, tá. Na verdade, ele se viu no lugar onde estava aquela cruz e dali ele via ele na moto parado ali. É isso. É como se ele tivesse saído do corpo e estado ali no local daquela cruz. Algo assim, pelo que eu entendi. Então ele fechou os olhos de novo e quando os abriu, estava novamente em cima da moto. Nesse momento ele teve certeza de que tudo não passou de um devaneio. Até que outras duas motos pararam ao lado dele, no meio da estrada. Um dos caras tirou o capacete e perguntou: "Tá tudo bem aí?" E o meu professor, grato pela companhia, disse que sim, que estava bem, mas aí o cara da moto continuou: "Poxa, rapaz, você me deu mó susto.
A gente vinha e viu só a moto parada aí no meio do caminho, sem ninguém em cima, nem por perto. Pensei que tinha acontecido alguma coisa, ou que era bandido de tocaia, sei lá, né? E nesse momento o meu professor disse que gelou novamente. Olhou para o túmulo, mas não viu nada, nem falou. Apenas concordou com a cabeça e pediu para seguir com os motoqueiros até onde desce. Os caras disseram que sim e assim os 3 foram embora. O professor conta que não passa mais sozinho naquele lugar e que agradece todos os dias a Deus por ter enviado aqueles motoqueiros para ajudá-lo. Mas espera aí, eles passaram e viram a moto sozinha e ele em nenhum momento desceu da moto, é isso? Ele parou a moto e ficou em cima dela, mas ele teve aquela visão de que ele via ele na moto daquele túmulo, daquela cruz. Gente, que loucura. Loucura não, assim, que, né? Que será que aconteceu? Será que foi uma espécie de aviso? Tome cuidado, que senão você pode estar aqui. O que foi isso? Próximo relato. Vampirismo energético. É uma moça que nos conta. Ela tem 45 anos. Isso aconteceu quando ela tinha 7 anos. Eu estudava em uma escola próxima à minha casa. Na hora da saída, a minha irmã, que também voltava da escola para casa, passava para me buscar, então voltávamos juntas. Como é comum, no fim das aulas, a frente da escola ficava tomada de alunos e suas mães. Dentre eles havia uma mulher que ia buscar sua filha e sempre puxava papo com a gente. Depois de um tempo, ela começou a nos acompanhar em nosso trajeto, o qual fazíamos a pé. Até aí tudo parecia normal. Não fosse o comportamento estranho daquela mulher. Estranho até para mim, que era só uma criança. A filha dela regulava a idade comigo, mais ou menos, e cursava a mesma série, mas não na mesma classe. A mulher não cessava de me tecer elogios e fazer comparações entre a sua filha e eu, entre mim e sua filha. Todo o tempo em que nos acompanhava, ela exaltava qualidades em mim e pejorava a própria filha, de forma tal que começou a me incomodar. A gota d'água de estranheza se deu no dia em que ela admitiu que seu caminho para casa ficava para outro lado, ficava para o lado oposto, e que ela só fazia aquele caminho para poder estar na minha companhia. Naquele dia eu falei para minha mãe que não queria mais aquela mulher estranha com a gente. Então minha irmã, eu falei para minha irmã, não para minha mãe. Naquele dia falei para minha irmã que eu não queria mais aquela mulher estranha com a gente. Então minha irmã e eu começamos a despistá-la. Voltávamos de ônibus, mesmo sendo um desperdício, pois o caminho era bem curto, ou simplesmente fugíamos dela. Às vezes ela nos via de longe, nos cumprimentava, mas não a deixávamos se aproximar de nós. Se fosse preciso, saíamos em carreira, saía correndo. Os dias seguiram e a mulher já não nos acompanhava mais. Foi então, no segundo semestre do ano, que uma maré de azar se abateu sobre mim e eu comecei a adoecer sucessivamente. A princípio uma gripe muito forte, depois infecção de garganta, depois outra coisa. Eu estava sempre doente. Já lá pro fim do mês de outubro comecei a ter um surto de doenças infantis, mesmo sendo vacinada. Então, eu tive sarampo, eu tive catapora, tive cachumba, todas ao mesmo tempo. Minha mãe chegou a pensar que eu ia morrer. Eu não conseguia ir à escola, minha professora levava as lições até a minha casa e eu prestei provas também em casa. Felizmente sobrevivi, concluí o ano letivo, minha família mudou de bairro e eu de escola. E a vida seguiu. Alguns anos depois, não sei exatamente quanto tempo, talvez 3 ou 4 anos depois, eu estava brincando no quintal da casa nova quando alguém bateu palmas no portão. Eu me virei para ver quem era e imediatamente reconheci aquela mulher. Meu sangue gelou de pavor e um súbito mal-estar se apoderou de mim. Corri para dentro de casa e implorei para minha irmã despachá-la. Minha irmã conta que ao atender a louca, ela lhe disse que passava pelo bairro quando sentiu um impulso muito forte de virar na minha rua
E qual não foi sua surpresa ao me ver ali? Olha, até hoje eu não sei o que a minha irmã falou para aquela doida, mas eu nunca mais voltei a vê-la. É claro que eu não posso provar que essa mulher, de alguma forma, debilitou a minha energia vital, favorecendo o meu adoecimento, mas em meu íntimo eu não tenho dúvidas de que foi exatamente isso que aconteceu. Aquela mulher me vampirizou. Gente, vejamos, não é comum uma pessoa adulta ter uma fascinação dessas por uma criança de 7 anos. Tipo, ela tinha uma obsessão por aquela menina. Tudo era a ponto de falar coisas negativas da filha em comparação com as coisas super positivas da outra garota. Seguir até em casa, sabe? Sendo que o caminho é lá do oposto. E esse ímpeto de virar ali... Gente, isso é esquisito. Será que é coisa de outra vida? Não sei, mas... Ou ela tinha más intenções, ou não tinha más intenções. Era apenas uma estranha admiração pela garota, porém essa admiração em excesso acabou vampirizando, mesmo sem querer, a menina, drenando suas energias, como ela disse. Eu não sei, mas que é esquisito, é. Sei lá. Bom, próximo relato. Mão verde na areia da praia. É uma moça que nos conta, ela tem 21 anos. Quando eu tinha de 9 para 10 anos, morava numa praia em que de novembro a março começa a ficar movimentada e com bastante moradores, mas nos outros meses é uma praia praticamente deserta. Certo dia, minha avó levou eu e meus 3 primos para brincar na orla da praia, à noite. Estava deserta, pois não estávamos na temporada de praia lotada ainda. Chegando lá, nós, como crianças bagunceiras que éramos, corremos para a areia para brincar de fazer castelinho e de fazer buraco para enterrar uns aos outros. Ai, eu e meus primos vivíamos brigando e em um certo momento me desentendi com um deles e me afastei bastante para brincar sozinha. Comecei a cavar um buraco muito fundo para mostrar aos meus primos que eu conseguia fazer um buraco mais fundo que eles. Aí é que começa o sobrenatural. Do nada, de dentro do buraco, surgiu uma mão verde, com um aspecto horrendo, com unhas grandes e sujas, e agarrou meu punho com muita força. Aquilo me puxava para baixo, para dentro daquele buraco que eu mesma tinha feito. O buraco era super pequeno, porém estava fundo, mas dava para ver nitidamente aquelas unhas grandes apertando o meu punho. Comecei a puxar meu braço e aquilo continuava me puxando para baixo. Foram uns 30 segundos só, mas que pareceram uma eternidade. Eu não conseguia gritar, nem falar nada. Do nada aquilo me soltou e eu corri como se não houvesse amanhã até a minha avó. Eu não chorei, nem disse a ela sobre o que tinha acabado de acontecer, mas eu estava muito assustada. Chegando em casa, contei para minha mãe e ela acreditou em mim. Ela me pediu para rezar antes de dormir. Voltei à praia outras vezes à noite, mas nunca mais me atrevi a fazer um buraco fundo na areia. Observação? Nessa praia onde eu moro, o mar é conhecido por ter uma vala logo no começo e depois a pessoa não dá mais pé de tão fundo. E o mar é bastante revolto e já morreu muita gente aqui. Seria essa mão um espírito de alguém que morreu por ali, alguma coisa assim? Seria de um ser que vive nas profundezas da areia? Gente, eu não sei, que coisa esquisita. Por que puxava? Seria um pedido de socorro? Uma mão verde? Verde? Se alguém já passou por algo parecido na praia aí, ou sei lá, manda a história pra gente. Próximo relato. Seria meu perispírito? É uma moça que nos conta. Em um dia estava dormindo e era de manhã. Sabe quando você sabe que está dormindo? Então, eu sabia. E eu pensei, vou levantar agora. E quis levantar aquela hora rápido, sem aquele processo todo de acordar primeiro, fazer hora na cama e só depois abrir os olhos. Eu decidi acordar naquela hora e rápido.
Então, na mesma hora, abri os olhos e nesse momento eu vi, na minha frente, uma espécie de fumaça branca. E em questão de segundos, essa fumaça branca entrou em mim. Ela entrou dentro de mim, na direção do meu peito, bruscamente. Tanto é que eu senti o impulso e o meu corpo mexeu. Tipo quando a gente está dormindo, ou quase, e o seu corpo dá tipo um tique assim e mexe. Ou quando você está sonhando que está caindo e o seu corpo mexe. Foi tipo assim que o meu corpo se mexeu. E foi involuntariamente. O que fez com que ele mexesse foi aquela fumaça branca entrando em mim. Aquilo foi muito real e não pode ter sido um sonho, pois eu estava de olho aberto. E até hoje me pergunto se aquilo não era o meu perispírito, pois li uma vez no livro de espiritismo que quando dormimos, a nossa alma sai do corpo. Porém, o que liga ela ainda ao nosso corpo é o perispírito, um envoltório que fica ao redor do nosso corpo. Eu não sou espírita, sou simpatizante com a doutrina. Eu imagino que acordei antes do tempo do meu perispírito entrar novamente no meu corpo. Acredito que a minha alma já estivesse dentro, pois eu cheguei a ver aquela massa branca. Ou então aquilo foi a minha alma, porém eu pude ver, porque ela ainda estava ligada ao meu corpo e meu cérebro permitiu que eu visse, já que eu já tinha aberto os olhos. Eu não sei, eu só sei que foi algo estranho, mas não senti medo e até hoje eu fico pensando o que seria aquilo, se era mesmo o meu perispírito. Se alguém souber de algo parecido, poderia me esclarecer, pois foi algo que eu fiquei bastante intrigada. Se alguém souber mais, puder explicar, deixe nos comentários, por favor. Próximo relato, o cavaleiro mal educado. Provavelmente Sete Além, né? Vamos lá. É um moço que nos conta. O meu tio gostava muito dos cantores e cantoras da Jovem Guarda. Naquela época, ele gostava muito de assistir a um programa que passava uma vez por semana na TV, onde esses cantores se apresentavam. Mas como não tinha televisão em casa, ele ia assistir esse tal programa na casa do seu primo, que morava um pouco longe. Numa dessas noites, o programa demorou um pouco mais para acabar. Ele pegou a estrada de volta para casa, já era umas 10h30 da noite. Ao passar próximo a uma porteira, ouviu um galope de cavalo atrás dele. Quando se virou, viu um homem, alto e magro, usando terno e chapéu. Ele prestou mais atenção no cavalo do homem, e era um cavalo grande, de um tom de marrom, e seu pelo até brilhava. Como ele estava próximo à porteira que o cavaleiro iria ter que passar, ele fez a gentileza de abrir a porteira para aquele cavaleiro. Mas o homem passou pela porteira e nem olhou para o lado do meu tio. Ele lembra de ter pensado: nossa, esse povo acha que só porque tem mais posses que a gente, acha que nem precisa ser educado. Quando meu tio foi fechar a porteira, prestou mais atenção naquele cavaleiro. Então ele viu algo que fez gelar a sua espinha. O cavalo do homem estava galopando, mas não encostava as patas no chão. Eles estavam flutuando. Meu tio, naquela noite, posou na casa do seu primo. Muitas pessoas já disseram ter visto aquele cavaleiro com aquele lindo cavalo galopando por aquelas bandas. Os mais antigos dizem que ele tem ouro enterrado por ali. E sua alma só terá descanso quando alguém achar esse ouro. Não sei se eu quero achar esse ouro não. Geralmente esse ouro é tudo amaldiçoado, sei lá. Bom, próximo relato. Próximo e último relato, tá? Meu irmão se transforma em gato? Hã? Como assim? É uma moça que nos conta. Como assim? Igual da novela agora? Eu e minha família achamos que meu irmão se transforma em gato. Sim, isso mesmo, em gato. A primeira vez que isso aconteceu foi quando meu irmão tinha uns 3 ou 4 anos. E a minha mãe deixou ele brincando na sala comigo, que tinha uns 7 ou 8 anos na época. E ela foi na cozinha fazer o almoço, deixou ele brincando comigo. Quando ela percebeu
que a casa estava em silêncio demais, como ela sempre diz, criança quando tá fazendo barulho alto é porque tá aprontando, e quando tá em silêncio por muito tempo é porque tá aprontando pior ainda. Então ela foi à sala e viu que eu estava dormindo no sofá e que ele tinha sumido. Como ela deixava as portas trancadas para não sairmos, ela foi para o segundo andar e procurou. Primeiro no quarto dela, depois no meu e por último no quarto dele. Mas ele não estava em nenhum dos três, nem embaixo da cama. Ele não estava em lugar nenhum. Então ela entrou em desespero e pensou: deve ter se pendurado na janela, caiu e nem deu tempo de gritar. Foi então que um gato preto, lindo, pulou na janela do quarto. Como a casa tinha um beiral, às vezes uns gatos surgiam mesmo. E na hora da preocupação ela nem ligou. Já foi se virando para procurar melhor nos outros cômodos e na hora que ela saiu do quarto, escutou um barulho de peso caindo no chão. Ela imediatamente voltou e meu irmão estava embaixo da janela, na posição de como se estivesse acabado de pular da janela, e o gato tinha sumido. Não tinha como ele estar no quarto escondido, e também ela tinha acabado de sair, e não tem como falar que ele estava no beiral da casa, porque é um lugar perigoso até para adultos. Imagina uma criança que nem estabilidade tem direito, ele tinha 3 ou 4 anos. Quando ele tinha 8 anos, a minha avó veio para São Paulo passar um tempo na nossa casa. E a minha mãe deu o quarto do meu irmão para ela. Ela dormiria e ele dormiria com a minha mãe. Então, a avó dormiria no quarto dele e ele dormiria com a minha mãe. Mas o meu irmão deu que queria dormir com a avó. Queria dormir com a avó. Coisa assim de espernear mesmo. Esperneou que queria dormir com a avó. E meu irmão não é de fazer isso. Minha mãe disse que a avó estava cansada da viagem, que dormiria sozinha aquele dia. Que outro dia ele dormiria com ela. Para ele não entrar de noite, ela trancou a porta. Minha avó sempre amou os gatos. E então, de noite, um gato preto pulou na janela dela e deitou na cama com ela. Minha avó nem ligou, porque ela gosta de gato. E adivinha quem estava deitado no mesmo lugar do gato quando ela acordou? Sim, o meu irmão. Não tinha como ele entrar lá de noite, porque a porta estava trancada. Para ele entrar, teria que ter passado pelo mesmo beiral. Além disso, era impossível sair do quarto da minha mãe sem fazer barulho, pois a porta fazia barulho para abrir e a não ser que se puxasse para cima, sabe? Tinha aquele macete de você levantar a porta para abrir, senão ela fazia barulho para abrir. E uma criança de 8 anos não conseguiria fazer isso. As únicas saídas que tinham no quarto da minha mãe, além da porta, eram a porta da varanda, que dava para a rua, e umas janelinhas pequenas em cima do guarda-roupas, que um ser humano não passaria. Mas um gato conseguiria facilmente. Outra vez, quando eu tinha uns 14 anos, fugi de casa para ir numa festa. Ah, menina! Estava voltando com umas amigas e chegamos na esquina de casa, quando um gato começou a passar entre as minhas pernas. Um gato preto lindo, com uma mancha branca atrás do pescoço e outra nas costas, bem perto do rabo. Os mesmos locais que o meu irmão tem marcas de nascença. Fiz carinho nele e ele subiu no muro. Quando fui continuar o caminho, escutei meu nome sendo chamado. E então, adivinha quem estava sentado no muro? O meu irmão. Com o sorriso de "eu vou contar pra mãe" no rosto. Tive que comprar uns doces para ele ficar em silêncio, mas mesmo assim eu fui pega. Bom, além dessas aparições, meu irmão tem uns trejeitos de gato, sei lá. Quando você faz cafuné nele, às vezes ele se descuida e começa a fazer um barulho, tipo um ronronar. Além disso, quando ele se espreguiça, faz igual gato, colocando as duas mãos contra uma mesa, assim, com as mãos contra uma mesa, contra o chão ou um objeto sólido e jogando o corpo para trás. Também já pegamos várias vezes ele batendo em uma bolinha de papel. Tipo, assim.
A atual namorada dele acredita nas histórias. Não, peraí. Sem contar que esse gato surge e aparece direto na nossa casa. E nunca vimos o meu irmão e o gato ao mesmo tempo. O ex-namorado dele, numa conversa com os meus pais, falou que alguns comportamentos dele realmente lembram um gato. E seus melhores amigos também já disseram isso, mostrando que não é só a família que acha isso. A atual namorada dele acredita nas histórias. A atual namorada dele acredita nas histórias e quase todo mundo da família afirma que ele vira um gato. Sei que alguns que estão ouvindo devem estar se perguntando: vocês já perguntaram para ele sobre isso? Sim, e é sempre a mesma coisa. Ele só dá uma risadinha e, se insistirmos, ele desconversa. Mas nunca disse não. Vamos concordar aqui que são muitas coincidências. O meu irmão e o gato não aparecem ao mesmo tempo. O fato dele parecer muito um gato e o fato de ser o mesmo gato há 15 anos e mesmo assim ele não ter envelhecido. Ele corre na mesma velocidade como se não tivesse mudado quase nada. Ele só cresceu um pouco, o gato, ela tá falando. É sempre o mesmo gato, preto, brilhante, de olhos azuis e com uma mancha branca atrás do pescoço e outra no final das costas, no cóccix, que são as manchas no mesmo lugar que o irmão dela tem, as manchas de nascença. Quando perguntamos para a médium de uma casa espírita que frequentamos, ela disse: vocês já têm a sua resposta. Bom, são muitas aparições felinas do meu irmão. Então, meu irmão, que deve estar assistindo, já que ele que me apresentou o canal, eu sei que você é um gato, tá? Gente, mas como assim? Como assim? A pessoa vira gato? Eu não sei se alguém tem alguma história a respeito. Já vivenciou, vira gato também. Que eu já vi virar lobisomem. Não sei também. Tempo, lá vira lobisomem. Agora vira gato, assim, a torta direito, que nem na novela. E assim, é um dom de criança. Eu nasci virando gato. Que jeito? Não é nem uma magia, nem um nada assim. Aí ele vira gato? Ou ele deixa vocês pensarem isso e, na verdade... Como assim ele parece um gato? Me manda um vídeo dele. Eu quero ver como que ele parece um gato. Gente, eu não sei. Se alguém tiver alguma coisa parecida aí pra falar, manda o relato pra gente, tá bom? Pessoal, essa foi a coletânea de... E eu vou abaixando na cadeira, né? Eu sei, eu começo lá em cima, eu vou abaixando. Daqui a pouco vocês estão vendo só meu narizinho aqui. Ó, camisetinha Pola, que essa sim é menorzinha, tá? Essa é Baby Look. Espero que tenham gostado da coletânea de hoje. Um beijo pra vocês e a gente se vê logo mais, ok? Beijos e fui! Continuem em casa, tá? Só assistindo, aproveitando para assistir várias coisas aí no celular, na TV, no computador, mas fiquem em casa. Beijos!